estou de novo com vocês, meus queridos amigos, dando-lhes as boas-vindas ao nosso ministério. Neste dia, queremos convidar-te a uma interessante ministração que garante educar a mente de Cristo que já está em ti. Antes de fazermos, queremos te convidar que anotes a informação final deste programa. Terá telefones e endereços onde poderá contactar-nos. Na semana passada, estivemos falando do tema As Duas Naturezas. E nesta ocasião temos um tema maravilhoso. O tema é Falsas Doutrinas. E aqui vamos te explicar e te localizar se você está numa falsa doutrina ou numa correta doutrina. A mim me maravilhou muito entender o que é uma falsa doutrina, o que é um falso evangelho. Bom, você vai ver ao vivo e a cores, como você já sabe, com escrituras, como sempre fazemos. O conselho vai te fazer muito sábio. Quero recordar-te que logo teremos um vídeo muito especial para você com 4 temas dos passados programas. E vamos ter para a tua disposição para que possas estudar-lhes com luxo de detalhes e da mesma forma que você utilizes para aprender em tua casa ou para ajudar a outros e que guardes evidências destes ensinos que nós estamos passando por aqui, por este programa. Também gostaria de convidar-lhes a que nos escrevam se quiser cooperar com o nosso ministério. Seria maravilhoso para assim poder ampliar nosso tempo em um futuro não muito longe. Assim que neste momento vou te convidar a passar a parte mais importante de nossa programação, que é o ensino. Passemos ao próximo passo. Nosso tema neste dia, como já mencionamos, é falsas doutrinas. É bem importante porque Paulo, faz quase 2000 anos atrás, tinha já todas essas influências das falsas doutrinas daqueles dias. Vamos ver as falsas doutrinas e quem é que possuía as falsas doutrinas naqueles dias, porque daí podemos entender o que é falsa doutrina nesses dias. Disso se fala muito, o que é falsa doutrina, que ele tem falsa doutrina, e eu creio que esse estudo pode nos aclarar bastante e de fato, para que você descubra se estás numa falsa doutrina ou estás numa correta doutrina. Esse é o propósito deste estudo. Bem, vamos começar com o primeiro verso bíblico. Nosso testemunho bíblico é 1 de Timóteo, a Timóteo capítulo 1, verso 3. Esta é a advertência apostólica. Assim que vamos ler a este verso bíblico, diz assim a palavra do Senhor: Como te roguei, ó Timóteo, que alguns não ensinem diferente doutrina. Esse é o primeiro verso que temos neste dia. E Paulo rogou a Timóteo. Recorde que Paulo é o apóstolo a nós os gentios. Paulo tinha o verdadeiro evangelho da graça. E então havia muitas pessoas cristãs, mas ensinando diferente doutrina. E ele faz um rogo a Timóteo, que não ensine diferente doutrina. Timóteo. Vamos ver a segunda evidência bíblica. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 3. Vamos ler a este verso bíblico. Diz: Porque chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina. Diga comigo, a sã doutrina. Isso é o que buscamos neste programa, chegar à sã doutrina. Não a qualquer doutrina, mas a sã doutrina. E diz o apóstolo que nos últimos tempos iriam ocorrer, escrevendo naquele dia, chegará tempo que não poderão entender sã doutrina. Vamos à terceira evidência bíblica. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Veja como diz o testemunho bíblico. Diz: Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Veja como diz, e da doutrina. Por quê? É importante a doutrina. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, cuida-te de tua carnezinha, como falamos no programa passado. Cuida dos desejos enganosos. Cuida da humilhação do corpo. Cuida de ti. Esqueça-te do diabo. Você já está livre do diabo. O problema agora é o que o diabo estragou, esta carne. Cuida de ti e da doutrina. É bem importante
este término, a doutrina. Assim que Paulo, por isso, pois, a advertência apostólica, porque Paulo está se encarregando que não ensine outras doutrinas diferente doutrina. E por último, a Tito capítulo 2, versículo 1, faz outra exortação. Vamos ler a Tito. Disse Paulo a Tito: mas você fala o que está de acordo com a sã doutrina. Veja a palavra aí, sã doutrina. Disse Tito: fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ele tem que dizer assim porque ocorre que quando mudou o pacto, houveram mesclas judaicas cristãs que se misturaram com a doutrina que Paulo ensinava. Em outras palavras, nos tempos que Jesus Cristo viveu na carne, ele vivia conforme a lei. E Jesus Cristo obedecia a lei, guardava os sábados, se abstinha de alimentos, guardava as festas judaicas. Então o que ocorre? Que os apóstolos, vivendo com Jesus, o viram observando a lei. E então ia haver uns conflitos de Paulo com os apóstolos, por causa de que eles iam mesclar suas experiências judaicas cristãs com a doutrina que o apóstolo Paulo ensinava, que Jesus Cristo a revelou depois que ressuscitou. Por isso é que Paulo disse: se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não o ensinamos assim, já não o conhecemos assim, já não o pregamos assim. Por quê? É que Cristo viveu debaixo da lei. E quando falamos de sã doutrina, temos que entender que o Novo Testamento começa com o livro aos Romanos. Está me escutando? Ou seja, você sabia que o Novo Testamento começa no livro aos Romanos? Sim, pastor, mas na minha Bíblia diz que depois de Malaquias está Mateus, Marcos, Lucas e João, e diz o Novo Testamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, porque Jesus Cristo começou aí, pensa-se que esse é o Novo Testamento. Mas devemos entender que Mateus, Marcos, Lucas e João, e ainda o livro dos Atos, são os livros da vida de Jesus quando ele cumpria a lei. E ainda o livro aos Atos é a vida dos apóstolos, que eles não entendiam a graça ainda. Portanto, se você baseia suas experiências nesses primeiros 5 livros, vai te ocorrer como alguns que dizem: irmãos, o que queira seguir após mim, tome sua cruz e siga. Então, pois, apresento a vida cristã como impossível. Ou te pôs a ler versos como o Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, livra-nos de todo mal. Essa é uma oração antiga, porque o Pai Nosso já se cumpriu, Cristo já nos livrou do poder das trevas. Portanto, você não pode dizer Pai Nosso agora: pastor, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, mas já se cumpriu quando o Cristo ressuscitou. Portanto, há muitas coisas que você tem que ter cuidado quando lê Mateus, Marcos, Lucas e João, porque não se aplica. Por isso Paulo disse a Timóteo: tu ensinas, Tito 2:1, tu ensinas o que está de acordo com a sã doutrina. Vamos ver o segundo parágrafo para que vejas por que Paulo faz esta aplicação da sã doutrina. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br